A sensação é que seríamos hostilizados. Sofri ameaça de morte, pra você ter noção. Um olho meu ficou totalmente azul, assim, eu não enxergava. Quando a gente chega pra esse gerente olha pra mim e fala assim, cara, eu lembro de você. Você não é aquele calado do Espírito Santo que veio com a família toda, né, e não conseguiu embarcar? Como assim ele lembra de mim, né? E aí na hora eu lembrei da oração do pastor Rodrigo, alguns segundos antes. Eu fiquei cego de um olho, assim, e só parou quando eu tava já do lado de dentro, já esperando pra embarcar. Mas, depois disso tudo, caraca, os testes tinham que dar negativo. Isso é só pra... Eu tô no Brasil ainda, é só pra vir pra cá. Verdade. Isso entendeu? só pra entrar no avião pra vir pra Portugal. Exatamente, foi uma luta, foi uma saga. E aí, depois de tudo isso, né, a gente consegue embarcar, né? E aí eu ligo pro pastor Rodrigo, ó, realmente, Deus falou contigo mesmo, vejo que tu és profeta, né? A gente tá aqui na área já de espera, a gente vai embarcar, a gente chegou, né? Chegamos aqui, meu irmão nos recebeu lá, a nossa chegada foi algo assim, esperado, né? Algo sonhado, assim. Mas também foi bem tranquilo, né? Tipo, depois que a gente chegou, a luta, a gente entendeu que nós que somos cristãos, né, vamos ver isso como batalha espiritual, né? Nossa briga não é contra aquela mulher que estava ali no guichê, sim. Não é contra o gerente, não é contra a aviação, né? Até porque também ela estava fazendo o trabalho dela, né? Exatamente. Mal, mas estava. Ela não tinha a informação correta, mas estava. Mas a questão é que a gente viu isso tudo como uma oposição, né? Como uma luta espiritual mesmo, para a gente não conseguir vir e concluir aquilo que Deus já havia falado com a gente já há mais de 5 anos antes, né? De que nós iríamos para a Europa. A direção, a palavra que eu tive 5 anos antes de vir, é que Deus iria fazer algo grande, estava fazendo algo grande no Brasil na época, e que ele iria fazer na Europa, e que da Europa ele iria direcionar esses missionários até Israel, né? Essa foi a palavra. Quando a gente chega, né, meu irmão da outra vez tinha chorado, e tinha, né, e dessa vez a gente chega, ele já tinha preparado tudo, né? Depois que nós chegamos aqui, nós não tivemos dificuldade nenhuma, né? Eu sei que a gente vê muitos brasileiros que vêm migrar e que é bem difícil a adaptação. Sim. Mas a sensação que eu tive é que a gente só mudou, a nossa cidade só mudou de nome, né? Alcobaça, onde nós estamos agora, é bem parecido com a cidade onde eu morava. Aí você chegou, ficou na casa do seu irmão, te acolheu. Eu te conheci quando você abriu a barbearia, me indicaram para ir lá. Mas depois foi passando o tempo, comecei a ver publicações no Instagram, patrocinado, você continuou com a célula, né, que estava na casa do seu irmão. Sim. E aí você conseguiu abrir sua barbearia, tranquilo. Sim. Você tinha o seu irmão, tinha tudo um respaldo aqui. A gente veio para pastorear a célula, né? Okay. A princípio a gente veio para pastorear a célula. E em 15 dias que a gente estava aqui, a gente conseguiu um bom emprego em uma fábrica de louça. Eu e minha esposa, minha cunhada, a esposa do meu irmão já trabalhava nessa empresa. Meu irmão já tinha o carro, né, dele, e ele deixava o carro com a gente para ir trabalhar, né? Então, tipo, em 15 dias que a gente estava aqui... Você tinha carro, você tinha casa, tava nessa bem, parte você tava bem estruturado, né? Tinha um emprego, tinha uma casa, tinha um carro, porque esse, para quem não sabe, esses são os primeiros desafios que você vai enfrentar quando você chegar aqui. Primeira coisa, cada um vai ter a sua ordem de prioridade, mas você precisa de uma casa, você precisa de um carro, porque carro aqui não é luxo. Não é luxo. Carro aqui é necessidade. E um carro minimamente bom, mano. Um carro que também você não vai ter mais trabalho, exato. E depois um emprego. E daí você conseguiu abrir a barbearia com 5 meses, né? Você tinha me falado? Com 5 meses eu arrendei o lugar, eu passei para dentro da barbearia com 7 meses que eu estava aqui dentro, né? Eu arrendei e ainda tive que trabalhar mais 2 meses para realmente levantar o dinheiro necessário, que eu julguei necessário para abrir. É que uma parada assim que a gente aqui tá dando informação para as pessoas, né? A ideia é essa. Isso não é uma regra, que isso é uma exceção. Você já tinha o seu irmão. Exato. Porque muita gente vem para cá confiando no amigo, pô. Eu já conversei com você sobre isso uma vez, lá na barbearia, que inclusive eu tô precisando ir lá. Isso aqui não é só... Tá bonito, tá bonito. A minha mãe fala a mesma coisa. Mas as pessoas vêm com a ideia do amigo. Pô, o amigo vem para ajudar. E você também já viu casos de amigos, né? Eu já vi casos de amigo, de infância, assim, não foi um, né? Foi mais de 3. Pessoas que falavam assim, não, pode vir, que eu te busco no aeroporto, você vai vir, você tem casa, comida e roupa lavada. E a pessoa dizia que chegasse no aeroporto, ó, tô aqui no aeroporto, eu falei, ih, rapaz, me mudei pra Espanha, não dá pra me te receber não, assim Galera, não é fácil. Não é história, não é lenda, é verdade, acontece. E aí,
Conseguiu, foi chegando membros ali na célula, foi tocando, foi caminhando, deu tudo certo. Foi dando certo as coisas, né? As coisas dão certo, dão errado, dá certo de novo, também dá errado. Né? Mas aí você abriu a igreja, né? Sim, quando eu cheguei tinha, sei lá, umas 8 pessoas com meu irmão. Eu não sei se foi a nossa presença, assim, mas parece que espalhou todo mundo, né? Eu acho que tava inverno, acho que foi isso. O frio, o pessoal deu uma afastada, assim, parou de congregar, mas né, Deus ele foi honrando, né? Ele foi enviando outras pessoas. E eu lembro que teve um culto que a gente tinha feito, sei lá, algumas 3, 4 semanas, assim, só eu, minha esposa, meu irmão, a esposa dele e os nossos filhos. Na época, meu irmão tinha a Valentina só como filho, e eu... Só tinha uma filha, né? Exato, e eu, o Hugo. E aí a minha esposa ficou assim, meio que em crise, né? Tipo, a gente já tá aqui há 5 meses e cadê o povo? Né? Cadê o povo? E ela orou numa sexta-feira, no sábado, chegou uma cigana lá na minha barbearia. Ela viu a Bíblia, eu tinha acabado de abrir a barbearia, acho que uns 6 meses que a gente estava aqui. E aí ela olhou, você é cristão? Eu falei, sou. Lá eu também. Eu falei, legal, né? Porque a informação que eu estava tendo e estava realmente vendo a princípio é que o pessoal, né, os portugueses não são muito religiosos, né? Sim. Em sua grande maioria dizem que são católicos, né? Mas é tipo do Brasil, né? Não praticantes. Não praticantes. Né? Tem os praticantes? Tem. Mas são poucos. Aqui eu acho que posso estar sendo falho, mas eu acho que aqui é ainda menos praticante do que... Eu posso falar a minha realidade, eu pelo menos não conheci muitos. E aí eu achei interessante, né? E aí ela conversando, falou, legal e tal. Mas e aí ela falou, não, tem muito tempo que... Tem 2 anos que a gente não ouve uma palavra, porque é uma igreja que nos acompanhava fechou por causa da pandemia, não sei o quê. Eu falei, se você quiser, a gente faz um culto na sua casa. E ela encheu os olhos de lágrimas. Vocês fariam isso? Isso era cigano? Lógico, sim, era um cigano. Foi lógico, eu vim aqui pra isso. Aí eu, sério? Eu falei, sério. Então eu vou conversar então com o meu sogro, que era o patriarca da família, né? Aqui funciona muito isso. Que são muito tribais, né, os ciganos aqui. Que são chamados os homens de lei, né? Que são os mais velhos da família. E eles que decidem. Né? Se eles falarem que é assim, se eles falam que não, é não. E ela foi perguntar pra ele se dava pra gente fazer uma célula lá. E ele falou, não, manda eles virem aqui. E aí a gente foi lá, né? Eu, Manu, o Rodney, a Ariane, a gente sentou à mesa com eles, tomamos um café. E aí eles gostaram da gente. Gostaram mais particularmente do Rodney, como eu disse, né? Ele é o evangelista, ele é esse cara que, que conversa, né? É o simpático. E aí eu falei, não, gostei dele. Não, tá autorizado. Vocês podem começar lá a fazer o trabalho de vocês semana que vem. E aí a gente começou a ir na aldeia dos ciganos, né? E aí a minha esposa numa semana estava orando, cadê o povo? Uma semana depois tinham 30 ciganos portugueses assim numa sala, né? E a gente evangelizando ali, né? Aqui dentro da cidade de Alcobaça. E aí de lá para cá, Deus foi dando mais confirmação, foi chegando mais pessoas, e pessoas foram chegando junto, ajudando na cela. Algumas pessoas foram indo, né, também nos evangelizar. Mas aí passando o tempo, a gente já estava agora com a barbearia aberta, né? A barbearia era um ponto de evangelismo também, né? Hoje o nosso líder de louvor, por exemplo, conheci na barbearia e está lá com a gente até hoje. Mas resumindo, a gente abre a igreja, planta a igreja Aliança, né? Plantamos uma igreja em Alcobaça e fez 1 ano, agora em março, né? Nós estamos gravando isso aqui em setembro. Então tem 1 ano e meio, né? Que nós plantamos a igreja aqui em Alcobaça. Estamos aí avançando. Tá caminhando. E pronto, 1 ano e meio. A gente já conversa lá na barbearia bastante, mas você já me disse que já aconteceu experiências de você conhecer pessoas de inúmeras nacionalidades, e tem a cena dos ciganos, que foi um dos primeiros. É até curioso, porque aqui em Portugal os ciganos eles são bem tribais, assim. Eles vivem um pouco meio que, vamos dizer, a parte da sociedade. Sim. E, consequentemente, a cultura deles é um pouco, como eu posso dizer? Diferente. É um pouco diferente. E eles são um pouco mais afastados, assim, da sociedade, né? Eles são colocados à margem da sociedade. Né? E dentro dos ciganos, tem outras pessoas que acabaram chegando depois. Uma vez eu já fui lá 1 ou 2 vezes na sua igreja, né? E eu já vi lá angolanos, né? O pessoal que me parece da África, assim, angolanos. Sim, eu acredito que tudo tem a ver com a palavra, como eu te disse, né? Nós entendemos que essa facilidade que nós tivemos aqui, né, foi fácil só depois que a gente chegou, né? Como a gente contou toda a história aqui, para chegar foi muito difícil.
Mas o meu irmão ainda sofreu um pouco mais, né, nessa transição, nessa migração, porque ele estava realmente desbravando, né? Ele veio há 5 anos atrás, né? Dessa geração hoje que está aí de imigrantes, ele foi um dos primeiros também, né? É óbvio que tem pessoas aí que estão há 20 anos, né? Mas são muito poucos, né? A maioria está aqui entre 5 e 6 anos, né? E ele foi um desses que chegou, né? Ele veio com a cara e com a coragem e tomou alguns calotes aí, não recebeu a renda que acontece da muito, casa, não é incomum. Não recebeu o pagamento do emprego, né? Aconteceu isso em 2 empregos diferentes, ele não recebeu o último salário. Comigo também, eu fiquei por receber, mas 120 euros não era grande coisa assim, mas seu irmão, na época dele ele ficou sem receber mais de um ordenado mínimo. E quando eu chego, é como eu falei, como a gente veio com uma palavra, né? A gente veio andando por cima de uma palavra, as coisas meio que estavam fáceis. Por quê? Porque alguém pagou o preço antes de nós, porque alguém acreditou na palavra, porque alguém também se moveu na mesma palavra. E nesse tempo, enquanto eu ainda estava nessa transição de vir para cá, o meu irmão teve uma visão, né? Ele viu muitos quartos, né? Ele viu a gente recebendo pessoas dos 4 cantos do mundo. E ele entendeu, ele discerniu que nós abriríamos uma base missionária. E ele falava que nessa visão, enquanto ele estava orando, ele via pessoas dos 4 cantos do mundo vindo e nós recebendo como igreja. E não ficava na igreja, propriamente falando, né? Mas pessoas que passavam por aqui. E a gente vem obedecendo, né, essa palavra. Então, quando a gente planta a igreja, com alguns meses que a igreja estava aberta, a gente ainda estava num templo menor, você chegou aí lá, né, na inauguração. Sim. Chegam 2 polonesas na porta, só falavam inglês ali, a gente arranhando no embromation ali, né, recebe elas aqui, em casa. Faz falta muito. Faz. Recebe elas em casa, e elas estavam na peregrinação da juventude, né, Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude. Isso. Foi ano passado. Foi ano passado. E aí, alguns meses que a igreja estava plantada aqui, elas chegam na porta da igreja, a gente que precisava de um lugar para ficar, né, com todos os hostels ocupados, pousados e tal. E ali Deus nos deu o discernimento de que aquela base missionária, aqueles muitos quartos, começariam nas nossas casas. E nós obedecemos, né? Nós recebemos ela em casa, preparamos um jantar, preparamos um café da manhã. Ela nos deu um testemunho, né, de fé, né, falando sobre o fato de a gente ter recebido elas ali, de que elas foi o lugar onde elas mais sentiram a presença do Senhor. E aquilo foi só confirmações, né? Um mês depois, chega um italiano na porta da igreja, também precisando de um lugar para ficar. E nós recebemos, né? Nesse caso, nesse dia, foi um outro casal da igreja que o recebe. O testemunho deles é que eles acreditam que aquele homem era um anjo, enviado pelo Senhor para, de alguma forma, abençoá-los pelo fato de eles estarem abençoando aquele homem. Logo em seguida, chega, né? Os ciganos já estavam com a gente. Ficaram, né? Ficaram, né? Algumas famílias ciganas ainda estão lá com a gente até hoje. E aí hoje nós temos brasileiros, né? Óbvio, né? Eu acredito que o fato de eu ser um pastor brasileiro acaba que cria identificação, mas nós não somos uma igreja de brasileiros dentro de Portugal. E nem quer se identificar como igreja de brasileiros, talvez. Não tem problema nenhum. Eu amo minha nação. Não, sim, né? claro, amo mas os brasileiros. É porque a gente, eu não sei, vou dar meu ponto de vista, aqui eu vejo muito assim, pô, já tem as igrejas daqui, por exemplo, a minha a igreja batista tradicional, que é daqui. Portuguesa. Sim, mas conhecida assim, né? Conhecida assim, pra gente brasileiro, né? Aí do lado da minha casa tem uma Assembleia de Deus brasileira. E agora abriu uma outra que não tem o nome de Assembleia, eu acredito, mas tem outros aqui também que não tem o nome de Assembleia, mas mais puxa essa bandeira, né? Somos uma igreja brasileira. Uma igreja brasileira, e aí meio que o modo de operação ali, vamos assim dizer, lembra muito a Assembleia de Deus brasileira. Exato. E tal. Então, aí no fim, é meio que conhecida a Assembleia de Deus portuguesa e a Assembleia dos brasileiros. Exato. É mais ou menos assim que fica conhecido. Então, a gente não tem um problema também com rótulos, mas acaba que não tem como, né? Sim, é a forma receber esse rótulo. Por quê? Porque nós não somos uma igreja só de brasileiros, né? Nós, apesar de sermos brasileiros e termos brasileiros ali com a gente, hoje nós temos, né, os ciganos, nós temos portugueses, nós temos angolanos, nós temos 2 famílias do Sri Lanka, né, onde a gente tem que fazer a tradução em inglês, eles falam inglês, então a gente faz a tradução simultânea, né, enquanto estamos pregando. E já recebemos outras nações, né, como Colômbia, Argentina, Alemanha, né? Então, tipo, Deus tem confirmado,
né, a palavra que a gente carrega sobre receber pessoas de todas as nações, né, e estamos também abençoando outras nações, né, por meio da igreja. Então, não tem problema com o rótulo, igreja brasileira, mas não somos, né, não somos uma igreja só de brasileiros. Hoje temos muito ali, então, se eu falar isso, talvez, por exemplo, as famílias angolanas que estão lá se sintam ofendidas, né, tipo assim, mas nós estamos aqui, não somos, né, não somos uma igreja de angolanos também, nós somos uma igreja para as nações, né, como eu falei, a palavra do Senhor era Brasil, Portugal, Israel, né? Nós discernimos que era Europa e no nosso caso essa Europa seria Portugal, e Portugal é conhecido como? Cara, a porta de entrada para a Europa. Você tá entendendo? Exatamente. Então, tipo assim, faz todo sentido que comece por aqui. Vai parar aqui? Acredito que não. Eu acredito não também. Né? Nós temos um casal que está na Itália, que o rapaz se converteu na nossa célula, né? E ele tem acompanhado, ele sempre nos liga. Hoje ele está lá na Itália. Ele só não foi como Igreja Aliança porque não deu tempo, né, da gente prepará-lo para isso, né? Mas hoje nós temos missionários na África, né? Moçambique. Hoje nós temos um casal, o Raiter e a Paty, que estão lá em Moçambique, vão ficar lá um ano, né? Então, tipo assim, eles já saíram daqui? Eles vieram, na verdade, de Luxemburgo, mas pregaram aqui, ficaram aqui algum tempo, né? Eles são amigos íntimos do nosso líder de louvor e nós os adotamos como missionários também, né, da nossa igreja. Não fomos nós que o enviaram, né? Mas nós estamos junto com ele. Então nós enviamos recursos todos os meses para eles, né? Acompanhamos, perguntamos, queremos saber, oramos por eles, né? Vamos lá em breve, né? Nós estamos nos organizando para ir em Moçambique, ajudá-los nessa obra que eles estão lá. Então, tipo assim, nós somos uma igreja para as nações, né? Não somos uma igreja só para brasileiros. E assim, a gente, para ir meio que seguindo aqui o Pause Finalmente, algum momento assim, mais uma parada mais pessoal, você se arrepende ou se arrependeu de ter vindo? Algum momento assim que teve uma dificuldade assim, ou teve algum momento que se arrependeu de ter vindo? Cara, não. Na verdade, eu tenho plena convicção de que eu estou exatamente onde eu deveria estar, sabe? Como eu te disse, a gente veio obedecendo uma palavra, né? E todas as coisas que aconteceram aqui foi nos confirmando isso, né? E a confirmação foi só porque todas as coisas foram dando certo? Não. A gente está contando aqui o lado bonito da história, exatamente, né? A gente também sofreu, né, perdas, também sofreu traições, claro, também sofremos algumas calúnias, também sofremos algumas coisas, mas isso às vezes não é tão bonito, né, chegar, sentar e falar, e talvez levaria muito tempo, e talvez também não é a ênfase, claro, né, da situação. Mas a questão é que não me arrependo por conta disso, porque eu sei que nós estamos exatamente onde a gente deveria estar, né, meu amigo? Bom, e você me falou que sua esposa está grávida, né? Sim. Quero te dar meus parabéns oficialmente aqui. Valeu. Deus te abençoe, venha com muita saúde. Não sabe ainda se é menino ou menina? Não, a gente ainda não sabe se vai ser o Theo ou se vai ser a Bela, né? Mas o que vier, vindo com saúde, nós estamos, né, abertos aí. A gente quer que seja uma menina, né? Pra gente ter um casal. Mas é Deus que sabe, o que vier, nós estamos felizes. E assim, eu já entrando nesse time, um pouco nessa pauta um pouco mais, saber ali mais o que passa na cabeça de vocês. Vocês pensam em ter mais filhos aqui, mano? Cara, por mim eu teria, né? Mas minha esposa não, ela fala que ela tá ficando velha para isso, nosso filho tá dando muito trabalho, e agora tá vindo mais um, e então a gente pensa em parar, né, no segundo filho, né, mas quem sabe? Quem sabe é Deus. É verdade. E, cara, aquela pergunta assim que eu gosto de saber, o primeiro cara que eu entrevistei, eu falei pra ele, cara, eu gosto aqui que eu vou ter uns números daqui pra frente. E essa pergunta eu gosto muito de fazer, porque, como a gente falou aqui agora há pouco, Portugal é a porta de entrada para a Europa, né? E, cara, eu queria te fazer essa pergunta assim, Portugal é seu destino final, velho? Cara, como eu sempre falei, né, falei no começo, né, a gente que anda em cima de uma palavra não tem muito o que fazer. Se Deus falar para a gente ir para algum outro lugar, a gente tem que obedecer, né? Sim, sim. Como eu disse, tudo está dando certo aqui porque nós obedecemos uma palavra, né? Então, eu queria, se Deus me perguntar, Maicon, para onde você quer ir? Eu gostaria de ficar em Portugal. Gostaria de criar raízes aqui em Alcobaça. Nós estamos aí com a igreja, né? Vai fazer 2 anos, estamos crescendo, né? Eu amo os irmãos que estão ali caminhando com a gente hoje, né? Então eu gostaria de permanecer em Portugal, né? Porém,
como somos uma igreja missional, né, uma igreja missionária, nós vamos enviar pessoas para os 4 cantos do mundo, então quem sabe a gente não tem que ir. E também, como eu falei no começo, né, a palavra que eu recebi do Senhor é que seria Brasil, depois Deus iria fazer algo na Europa e depois Deus iria fazer algo em Israel. Né? Então eu tenho uma palavra de ir para Israel e ficar lá 1 ano. Né? Isso está impresso na minha cabeça, essa data de 2029 a 2030. Né? E eu quero ir para aprender, quero ir para estudar hebraico, quero ir para conhecer a cultura, quero ir para conhecer os locais históricos, né? Quero ir para aprender com aquela nação, né, sobre religiões e sobre a cultura, como eles enxergam o mundo. Agora, no momento, está meio conturbado, eles estão em guerra e tal, mas para 2029, né, a questão é que não importa como esteja, né, eu tenho uma palavra de estar indo para lá. Ah, Maicon, você vai ficar lá? Aí eu já não sei, né, a palavra que eu tenho é até aí. Né, eu sei que Deus vai nos movimentar aqui em Portugal durante esse tempo. Em 2029 eu vou para lá ficar 1 ano. Né, mas o que está no meu coração é em 2030 eu voltar para Portugal, voltar para Alcobaça e continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, né, pregando o evangelho, né, ensinando, enviando pessoas e recebendo pessoas, né, então a gente que anda com Jesus não tem como falar, né, não, vou ficar aqui, responder por si. Né, vou ficar aqui enquanto Deus permitir, enquanto a nuvem estiver aqui em Alcobaça, nós estamos aqui, quando começar a se mover, a gente vai atrás da presença, né, mas por enquanto não ouvi nada, tá? Fiquem calmos. Por enquanto é em Alcobaça mesmo. O pessoal da Igreja Aliança assistir isso aí pode ficar com medo. Não, por enquanto é Alcobaça mesmo, né? Israel é só um tempo, é só para ir e voltar, né? Para ir trazer algo, né? Uma coisa é fato, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos imigrantes. Nós não somos imigrantes, nós somos peregrinos, né? Então, hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos estar em outros lugares, né? Mas não é sobre o lugar, né? É sobre o que a gente carrega. Né? As coisas têm fluído bem na sua vida, não porque todas as coisas estão boas, certo? Sim. Mas as coisas têm fluído bem porque a bênção não está na cidade, a bênção não está no país. A bênção está dentro de você. Sim. Então, aonde o Guilherme for, as coisas vão acontecer de acordo. Por quê? Porque você carrega algo. Né? Então, eu acredito nisso. Né? A bênção não estava em Abraão. O leite e mel não estava na terra. O leite e mel estavam debaixo da língua de Abraão. Né? Então, onde ele chegava, as coisas aconteciam como deveriam acontecer. Mas aconteceu guerra. Né? Eles tiveram que lutar. Né? Pessoas morreram dos dois lados. Né? Eles sofreram perdas. Né? Com a gente aqui não foi diferente. A gente foi traído, a gente foi caluniado. Né? As pessoas levantaram, né, mentiras a nosso respeito. Pessoas que um dia nos abandonaram, hoje estão voltando. Né? Isso é muito bonito ver, né, o trabalhar de Deus. Mas essas coisas acontecem. Né? Então, quando a gente fala que está dando certo, não é que todas as coisas estão 100%. Né? Quando a gente fala que está dando certo, todas as coisas estão acontecendo para que a gente se torne pessoas melhores em Deus. Né? Então, não somos imigrantes, nós somos peregrinos, estamos passando por aqui, por essa terra, e enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Então, afinal, seria não. Não, acho que eu não paro aqui. Né? Eu vou para Nova Jerusalém. Né? A Nova Jerusalém é meu destino final. É o destino final. E, cara, eu acho que pra gente dá pra terminar aqui, acho que se tem algum ateu aí assistindo esse vídeo, cara, eu acho que tem muita coisa aqui pra você repensar suas convicções, porque a gente tem caminhado pra um mundo, pra um tempo muito complicado. Eu acho que a gente, com todas essas guerras e tal, já aconteceu outras vezes isso na humanidade, mas eu acho que esses últimos tem dado mais sinais de que o mundo tá para acontecer alguma coisa. Jesus profetizou há 2000 anos atrás, onde não tinha nem eletricidade, né, que esse fim seria como dor de parto. Então isso sempre aconteceu? Sim, mas como é a dor de parto? Ela vai se intensificando até que nasce, né? Começa de 1 em 1 hora, de 50 em 50 minutos, 20 minutos, 10, 1 em 1 minuto, até que vem. Então ele fala sobre isso, né? Quando se intensificarem esses relatos, que sempre aconteceu, mas quando isso acontecer de uma forma menos espaçada, então o fim estará muito próximo, né? E nós estamos vendo, o cenário está aí, só não enxerga quem não quer. Né? Então eu também queria me despedir, né? Muito obrigado por você que assistiu, e se você está vindo para Portugal, venha para Alcobaça. Alcobaça é um bom lugar, né? Uma boa terra, e se você vir e estiver procurando uma igreja, faça uma visita para a gente, né? Igreja Aliança. Nós estamos aqui em Alcobaça já há um tempo, tem outras igrejas maravilhosas.
O Guilherme pertence, né, ajuda ali junto com o pastor Pablo, né, na Igreja Batista. Igreja Batista de Alcobaça. Uma igreja que está ali há 70 anos, uma igreja séria também. Então, entenda, a igreja não morreu na Europa, né? A igreja está viva. Né? Nós estamos aqui, né, testificando isso, né? Então, talvez ela tenha ficado adoecida, vamos assim dizer. Eu acredito que o pessoal deu uma esfriada, né? O pessoal esqueceu a palavra que eles carregavam, né? Eles nos catequizaram, né? Eles nos prepararam. E eu acho que essa palavra de nós voltarmos é exatamente isso, é Deus restaurando, né, gerações. Então é uma profecia que fala, né? Que os pais se converterão aos filhos e os filhos se converterão aos pais, né? Então nós, como uma nação filha, né, estarmos agora desbravando, né, colonizando Portugal, né, e agora pregar o evangelho, eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Uma nação que um dia aprendeu algo, agora está vindo ensinar algo, né? Eu acredito que é algo da parte de Deus que tem se movimentado, eu acredito nisso. Sim, tem muitas pessoas, Billy Graham e muitas outras pessoas, né, liberaram palavras sobre o Brasil e sobre a Europa e sobre o mundo, né? Então eu acredito que nós estamos aqui, nós somos uma peça dessa história, somos uma ferramenta entende? De toda essa estrutura. Mano, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu brother, obrigado. Deus abençoe. Amém. Desculpa aí qualquer coisa. Nada. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha aí para as pessoas poderem ver aqui. Eu acho que experiências são informações úteis, experiências são coisas que são únicas, né? Exatamente. E suas redes sociais, @PR. Eu acho que é PR Maicon Freitas ou Pastor Maicon Freitas. Escreve lá, você vai me achar. Vai no Guilherme, vai nos amigos do Guilherme, você vai me achar. É isso, qualquer informação e toda informação tá na descrição desse vídeo. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Abraço, Amém. fui. Agora deu, foi.